Pode soltar o som. O tempo da natureza continua igual. Nós é que estamos vivendo mais rápido. Do desespero à esperança. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, na minha versão, que é aqui a NVI, diz assim: recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, Pai santo, Tu és digno de honra, de glória. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui na Tua casa para aprender mais de Ti. Senhor, queremos sim mais da Tua presença. Fala comigo, fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, que possa ter respostas aqui para aqueles que se encontram, Senhor, com algum tipo de medo, para aqueles que se encontram com algum tipo de ansiedade, que Tu venhas falar e falar de uma maneira profunda, Senhor. Espírito Santo, invocamos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome assento, por favor. Estamos dando continuidade a essa série de estudo que o pastor Marcelo começou, e ele nos pediu para que pudéssemos trazer aqui a parte 4 desse estudo, porque ele não estaria, ele está na convenção na Paraíba, e creio que se não estiver tendo trabalho agora, ele deve estar pela internet nos vendo, e ele solicitou para que pudéssemos estar aqui e trazer o estudo desta noite. Então aqui, primeiro separamos, assim que ele me pediu para que eu trouxesse esse estudo, eu fui atrás para saber realmente do que se trata o burnout, qual é realmente essa síndrome. E aí descobri lá no Ministério da Saúde os principais sintomas que podem indicar a síndrome de burnout. São cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações de apetite, insônia, dificuldades. E aí vem uma série de problemas que, em algum momento, a gente pode se encaixar dentro destas síndromes, nessas situações, com alguns desses sinais. E aí pode vir aquele desespero, né? Mas vem cá, eu estou com 1 ou 2 sintomas, alguns sinais desses, eu estou com 3, 4, eu tenho quase todos esses sinais. E aí eu não posso esquecer, porque estamos na casa do Senhor e queremos trazer sempre a luz da palavra de Deus. Então, o que diz a palavra de Deus? A palavra do Senhor diz, primeiro, não tenha medo, pois eu estou contigo. Então, eu preciso ter a clareza, eu preciso ter em minha mente que eu não preciso temer. Eu posso confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E eu preciso confiar nisto. Mas para isso eu preciso colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Para que Ele tenha realmente o controle total e que eu possa passar pela situação difícil, complicada, e vencer essa situação. Aqui foi colocado sobre a importância de eu ter um plano, eu elaborar um plano, uma estratégia de ação, um caminho que me tire dessa situação, E aí foi colocado aqui uma areia movediça. Eu confesso que eu nunca vi de perto uma areia movediça, eu só conheço isso por filmes. E nos filmes a gente vê as pessoas que caíam naquela armadilha, naquela areia movediça. Se ela tivesse medo ou fosse uma pessoa ansiosa, mais cedo ela morreria. Porque quanto mais ela se debater ali em cima daquela areia movediça, ela vai afundando. Então é necessário
que a pessoa, primeiramente, ela possa elaborar um plano para sair daquilo. Sim, precisa ser um plano rápido, porque mesmo ela ficando inerte, sem se mexer, ela vai afundar. Mas aí ela vai ganhar um pouco mais de tempo. Então, qual é o plano que eu tenho para sair da situação? Será que é apenas o plano da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre? Será que esse é o plano? E aí vem a palavra do Senhor em João, capítulo 10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu não posso me esquecer disso. Tem um ladrão e ele veio para me matar. Ele veio para me destruir. Ele veio para acabar comigo. Eu preciso ter conhecimento disso. Eu tenho um inimigo. E é tão bom quando conhecemos o inimigo e podemos saber e entender o que diz o restante do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu não posso me esquecer nisso. Existe um inimigo, existe alguém querendo me matar, mas existe um Deus ao qual eu sirvo. Existe o Todo-Poderoso e Ele pode me guardar a minha vida da situação complicada. Você concorda com isso? Amém? Aleluia, glória a Jesus. Mas como alguém sabe se o que está sentindo é ansiedade? Eu preciso identificar. Cada pessoa sente medo e ansiedade do seu jeito. Mas vamos apresentar aqui alguns exemplos de como a ansiedade se manifesta. Estamos aqui a falar sobre medo, sobre ansiedade. Quem nunca teve algum medo? Quando eu recebi o convite para estar aqui, deu medo. Falei: Senhor, tem misericórdia. Eu estar ali à frente e a falar: mas o irmão é um pastor, já está acostumado. Não, irmãos. O dia que eu perder esse medo, é bom eu parar de ser pastor. Porque o medo, ele é bom, porque esse é o tipo de medo bom, porque eu deixo de depender de mim mesmo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero a Tua presença. Em nome de Jesus, me ajuda. E aí você sente realmente o poder de Deus agindo de maneira grandiosa. Aleluia. Então, é um medo necessário. Mas eu preciso entender que existe aquele medo que me paralisa. Então eu preciso ter esse cuidado de: será que eu não estou com esse medo que acaba me paralisando e eu ficando inerte e não tomando a atitude correta? Cada pessoa sente de uma maneira a ansiedade, o medo, e eu preciso saber quais são as reações. Nós separamos aqui alguns sintomas mentais. Você pode se sentir constantemente no limite, tenso e incapaz de relaxar, fazendo com que o menor incômodo seja capaz de irritá-lo mais do que o normal. E aí, quando eu estava separando isso e olhando, eu fiquei pensando: quantas vezes eu saí de férias e 30 dias era pouco para eu esquecer o estresse do trabalho. Que 30 dias era pouco, porque muitas das vezes estava ali 15, 20 dias nas férias e parece que você ainda estava ligado, porque o telefone não parava de tocar, os problemas no trabalho continuavam e ali você está envolvido praticamente no estado de férias. É o cansaço mental. E eu preciso atentar para que eu preciso conhecer os sintomas e reagir e ter um plano. Eu preciso entender que existem os sintomas físicos também. Deus criou o nosso corpo para reagir às tensões de várias maneiras úteis e importantes. Você conhece o seu corpo? Você pode encarar isso como um mecanismo de alerta que nasce conosco. Você deve começar a olhar com atenção sobre estes sinais. Eu me lembro que eu fui a um casamento. E quando eu fui àquele casamento, uma semana antes, o noivo teve uma brilhante ideia. Brilhante, entre aspas. Ele começou uma semana de jejum, na semana do casamento. E ali, ele querendo se consagrar, e ele não entendeu muito bem
E chegou no dia do casamento, era um casamento religioso, com efeito civil, e ele, na hora que o pastor perguntou para ele, assim, você aceita a sua esposa? Ele estava branco, feito uma cera. E ele titubeou e desmaiou. E aí todo mundo ficou assustado, pegou, levou ele lá para trás, descobriu que ele estava em jejum, e aí alimentou, ele ficou meio tonto, e voltou tonto, branco, feito uma cera ali. E aí ele foi entender que o jejum estava sendo feito na hora errada. Primeiro que ele precisaria de uma resposta era antes do casamento, e não durante o casamento. Se ele estava buscando uma resposta, se ele estava buscando realmente uma convicção de Deus. Então, ele entender as reações, eu vou lidar com situações que eu nunca lidei, eu vou passar por situações complicadas, eu tenho que preparar o meu corpo para aquilo. Então, eu poder saber aquilo que o meu corpo está pedindo, e eu poder reagir sintomas, para eu poder saber o que está acontecendo. E aí separamos aqui, e quero agradecer aqui, primeiramente, pastor Marcelo, pela confiança de estar aqui, e também agradecer ao irmão Paulo Medeiros, que montou essa apresentação de uma maneira tremenda, grandiosa. 6 estratégias para derrotar o medo e a ansiedade. Eu queria que você pudesse ter atenção a essas estratégias. Claro, não estamos aqui, não sou médico, a ideia aqui é dar sempre um caminho pela palavra de Deus, um caminho na dependência de Deus, um caminho que eu possa resolver os meus problemas com o Deus de milagres a qual eu sirvo. Então eu preciso confiar neste Deus, amém? Aleluia. Primeira estratégia, guarde o seu coração. E aí foi separado aqui, você lembra do que aconteceu 11 de setembro de 2001? Quantos lembram? É uma data marcante, não é verdade? 11 de setembro de 2001, haviam sinais e alertas que poderiam ter evitado os ataques terroristas, caso os líderes tivessem dado atenção a isso. Irmãos, isso é uma notícia terrível. Alguém não teve o discernimento de poder prestar atenção em alguns alertas que foram dados e talvez não acreditaram. Falaram assim, não, que isso, o ataque a torres, vão pegar aviões, vão derrubar as torres gêmeas. Não, isso é impossível. E acabou acontecendo exatamente porque foi ignorado alguns alertas. Quantas vezes ignoramos alertas? Alertas do corpo, a respeito da ansiedade, do medo. Quantas vezes ignoramos alertas do próprio Espírito Santo nos alertando sobre, olha, não entre, olha, não faça isso, olha, procure agora mais comunhão, e ignoramos tudo isso. Você e eu temos um inimigo que é mais sábio do que os terroristas da Al-Qaeda. E aí eu separei aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o alerta do apóstolo Paulo. E eu queria que você pudesse ficar atento ao alerta que o próprio apóstolo estava dando. Olha, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Irmãos, eu sei que eu tenho um inimigo, e eu sei as intenções dele. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. E eu preciso estar alerta sobre as intenções dele para que eu não caia, para que eu possa vencer. Olha, peraí, esse medo que estou sentindo é algo que está me paralisando. Eu acabo não buscando ao Senhor, eu acabo não me envolvendo com as coisas de Deus. Eu estava pregando o evangelho para uma pessoa, e ela dizendo, olha, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e foi essa semana, e ela dizendo, olha, eu sou muito ansiosa, eu não consigo, eu sou fraco.
Eu estava falando para ela, olha, existe um Deus que é forte e quer te fazer forte também, aleluia. Mas você não pode ter tanto medo de não conseguir, de ficar paralisado. Eu preciso tomar uma decisão e ir ao encontro deste Jesus, ir ao encontro deste Deus e permitir realmente que Ele venha entrar em minha vida e me fazer vencer e me fazer chegar do outro lado. Eu preciso estar atento e eu ter o cuidado que Satanás não tenha vantagem sobre a minha vida. E aí, Provérbios capítulo 4, 23, chama a atenção sobre, olha, guarda mesmo o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Irmãos, guardar o coração é algo importantíssimo. Aqui, é claro, não estamos falando aqui desse músculo que bombeia o sangue, mas sim o centro da vida. Talvez a mente, aquilo que está entrando, que está me perturbando. E eu preciso guardar o coração. Eu preciso realmente ter o cuidado do que está entrando. Guardar o coração é como colocar um cadeado na porta ou senhas criptografadas no computador. Isso torna menos vulnerável ao ataque do inimigo. Qual é a senha que você tem? Eu tenho uma senha ótima. Eu guardo no meu coração o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Sabe, é uma senha ótima porque vem aqueles alertas, olha, é hora de desligar a TV, olha, é hora de mudar essa cena, olha, é hora de mudar o canal, não é hora agora de você continuar, você é servo de Deus, aleluia. Então eu estar atento aos sinais. É tão bom eu ter alguma senha, eu poder dificultar o trabalho do inimigo. Não, espera aí. Não é fácil entrar no meu coração. Que não seja fácil entrar no seu coração, na sua mente. Que seja realmente algo difícil para o inimigo. Não, ali é crente, ali ora, ali busca a presença do Senhor, aleluia. Ali é difícil cair, aleluia. O cuidado na presença do Senhor, aleluia. Eu preciso saber eliminar o mal em todas as suas formas. Estamos vivendo uma época terrível. Não se pode confiar. Hoje em dia não se pode confiar numa fotografia. Não se pode confiar nem mesmo em um vídeo que estamos vendo. Porque aquele vídeo pode ter sido manipulado. Existe uma propaganda ali que ela é perfeita. O ator chega e começa, ele não sabe falar português, ele começa falando em inglês e depois ele vai no meio da propaganda e muda e começa a falar português e você vê realmente os lábios dele mexendo, parece que ele está falando português. Quantos já viram essa propaganda? É algo que eu fiquei olhando e falei assim, rapaz, é o tal do IA, é a inteligência artificial. E precisamos ter o cuidado, porque aquilo que estamos vendo pode não ser verdade. E aí temos que ter atenção aos valores promovidos pelos meios de comunicação. Talvez quando eu terminar de falar sobre esse tópico, você vai falar, o pastor não vai com a cara da mídia. Irmãos, eu tenho 62 anos. 62 anos servindo a Jesus. Sem se desviar, andando na presença de Deus, desde que eu me conheço como gente. Sim, glória a Jesus. Eu não vi uma matéria séria em todos esses anos falando sobre o Evangelho. Sempre tem um tom pejorativo. Sempre tem alguma coisa para denegrir. Ou então, colocando em evidência aqueles que erram. Pastores e outros que erram por aí e que eu considero que seja a minoria. Porque a grande maioria está servindo a Deus, está trabalhando para o Senhor. A grande maioria são servos dedicados ao Senhor. Mas essa minoria muitas vezes se coloca em evidência e acha, olha a bagunça que está aí. Porque não tem algo sério.
E é isso que eu tenho como valor, é isso que eu estou ouvindo. Então, muitas vezes, uma comunicação inocente que você permite que entre na sua mente. São valores ímpios quanto à sexualidade. Não tem problema o sexo antes do casamento. Estamos vivendo um novo mundo, uma nova época, pastor. O senhor é muito quadrado. Eu não posso esquecer que o meu Deus, Ele ainda não mudou, aleluia. Ele continua o mesmo. E eu sigo, não é o que a mídia diz, eu sigo o que a palavra de Deus diz, aleluia. Então eu preciso ter consciência, eu estou seguindo quem? A nova era, o novo mundo ou a palavra de Deus, aleluia. Será que é isso que vem me influenciando? Sexualidade, questões sobre gênero. Será que Deus erra, irmãos? Ele fez um homem, mas era para ser mulher. Ele fez uma mulher, mas era para ser homem. Então a pessoa tem que mudar no meio do caminho. Será que meu Deus erra? A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus que não erra nunca, aleluia. Se Ele fez homem, é para ser homem, aleluia. Ele fez mulher, é para ser mulher, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, aleluia. Eu preciso crer no que a palavra de Deus e não o que a nova era diz, aleluia. O que estão falando sobre a violência, muitas vezes banalizando a violência, o dinheiro, o casamento. Quantas vezes você já se pegou torcendo para o bandido em uma série, em um filme, em uma novela? E você olha, você está ali torcendo para que o bandido ganhe, porque foi tudo preparado de uma tal maneira que parece que o bandido quer o melhor. Quantas vezes você torceu em uma novela para que a amante ficasse com aquela pessoa? Porque a mulher dele era uma megera. Ela não merece realmente a que estava casada, mas a amante o trata tão bem. São esses os valores do mundo. São esses os valores lá de fora. E eu tenho que ter cuidado de não estar sendo influenciado por isto. Eu preciso estar atento ao que diz a palavra de Deus. A família, ela começa no casamento, aleluia. E casamento e família é coisa de Deus. Assim eu vejo a palavra do Senhor, aleluia. Então, como é bom poder fazer o que diz a palavra de Deus, aleluia. Elimine o mal de todas as formas. Eu preciso entender que para eliminar o mal de todas as formas, eu preciso saber, primeiramente, o que eu estou recebendo. Quais são os critérios que devemos usar ao decidir o que pode entrar no coração? O que pode entrar na minha vida? Primeira coisa, irmãos, eu preciso saber a fonte. Uma certa vez eu recebi uma frase. E uma irmã me mostrou e falou assim, olha pastor, olha que frase bonita. E eu olhei, aí embaixo estava o autor. Eu falei assim, não. Parece bonitinha a frase, mas eu não concordo não. Mas não, pastor, olha só. Eu disse, não, com esse autor, não. Irmãos, pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada? Não. Eu tenho que procurar o procedimento, eu tenho que ver de onde está vindo isso. Faz toda a diferença. E quando eu pego alguma coisa, principalmente internet, e quando eu pego e começo a repassar, quando eu repasso, não é mais o autor, eu estou colocando o meu nome ali, como servo de Deus, como cristão, e muitas vezes falando besteira. Nem tudo que é bonito é certo. Nem tudo que parece bonito é certo. Então, ter o cuidado, eliminar o mal, eu poder ter a consciência, eu tenho que buscar a fonte. Para aí, da agora em diante, eu é que vou repassar. E se eu vou repassar, eu preciso ter cuidado. Eu confesso, eu repasso poucas coisas. Porque eu olho assim, não, é o nome de um servo de Deus, não é nem o Wilson. É o nome de um servo de Deus. Então, eu tenho que ter cuidado. Não vou repassar assim mole, não. Vai morrer aqui. Preciso saber a fonte. Qual é o resultado? Qual é o resultado daquilo que está se provocando?
Jesus se envolve nessa atividade? Então, eu posso envolver Jesus no que está acontecendo? Escolha conscientemente colocar seus desejos de lado e ouvir o que Deus tem a dizer também. Eu achei interessante essa última parte, onde diz, olha, estude a Bíblia sem procurar justificar o que deseja. Quantas vezes eu vou na Bíblia para tentar justificar o meu erro? Para tentar justificar a minha ação? E aí eu fico ali procurando, vem cá, mas eu acho que tem alguma coisa. Aí eu vi alguém dizendo certa vez assim, não, eu tomo vinho porque até Jesus tomou. Aí eu vi uma resposta na internet que eu achei interessante. Eu falei assim, você está seguindo a Jesus? Então você vai tomar vinho porque Jesus tomou também? Então tá bom, começa a orar por pessoas para que elas possam ressuscitar. Ora pelo morto e aí faz ela ressuscitar. Aí quando ela ressuscitar, porque Jesus faz isso, porque Jesus fazia isso. Então, quando ela ressuscitar, quem sabe, você toma uma taça de vinho para comemorar. Irmãos, são muitas vezes pretextos para tentar fugir daquilo que é claro na palavra do Senhor. Então, eu preciso ter atenção naquilo que estou fazendo, para que eu não venha procurar pretextos, para que eu não venha arrumar desculpas. Estratégia 2, não se isole. Irmãos, essa eu creio que talvez seja a primeira estratégia do diabo, te ver isolado. E eu tenho que ter na minha vida como estratégia, não me isolar. Eu não posso me isolar, porque eu isolado, eu sou presa fácil para o inimigo. Primeiro eu chego na igreja, eu chego depois que o culto começa e saio antes de terminar. E aí eu não tenho relacionamentos. Aí depois, já que eu não tenho relacionamentos, não é tão importante assim também. Ninguém vai sentir minha falta na igreja. Qual o problema de faltar os cultos? E aí depois de faltar os cultos, qual o problema de eu ficar apenas pela internet? Aí depois de eu ficar pela internet, qual o problema de eu posso fazer o meu culto em casa? Eu não preciso ir lá. E aí começa muitas vezes aquela bela história. São tempos feitos por mãos humanas. A igreja sou eu. Não é esse, muitas vezes, o trâmite? E o diabo está só aplaudindo, isso, afasta. Fica lá, vai ficando isolado, vai ficando sozinho. Eita, você está facilitando o trabalho do inimigo. É o que o Paulo chamou a atenção lá em Coríntios, são os ardis do inimigo. E eu tenho que levar vantagem sobre isso. Não, eu vou para a casa do Senhor, eu vou chegar antes. Não, eu vou para a casa do Senhor. Eu quero cultuar ao Senhor na casa do Senhor, aleluia. Eu quero me envolver com Deus, aleluia. É tão importante isso, para que eu não venha estar isolado. Eu ter pessoas, eu poder compartilhar com outras pessoas, me ajude em oração, eu estou passando por isso. E outra pessoa, conta comigo, vamos jejuar, vamos orar, você vai vencer. E daqui a pouco você está aqui pegando o microfone e dando testemunho. Deus me deu vitória, aleluia, porque eu prevaleci, porque continuei aos pés do Senhor, aleluia. E mais uma vez o inimigo foi derrotado, aleluia. Glória a Jesus. Preciso não me isolar. Estratégia 3. Deixa eu ver aqui, a 2 eu terminei. Estratégia 3. A palavra do testemunho. É uma arma poderosa contra Satanás. Quando você fala, alguns aspectos da mente e do espírito recebem energia, de modo que transcende a simples fé. Irmãos, o falar é importantíssimo. Eu poder, primeiro, eu começar a falar daquilo que Deus tem feito. Eu não posso esquecer. Não, irmão, vamos contar a bênção da agora. Sim, eu conto a bênção da agora. Mas eu não me esqueço das bênçãos lá de 1900 e alguma coisa que Deus fez. Sabe por quê? Porque isso é o meu testemunho de vida. Aleluia. E eu poder glorificar o Senhor
cada vez que eu lembrar o livramento 1, livramento 2, a maneira como ele fez, o escape que ele me deu, aleluia, e isso aumenta a fé, e principalmente quando estamos a falar. Mas eu preciso ter o cuidado de não achar que basta eu falar. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? A sua palavra tem poder. E aí eu fiz questão de colocar aqui, olha, não pode ser uma mera confissão positiva. Como é a confissão positiva? Falar para crer. Eu falo, eu vou levantar com o pé direito, eu vou ter um dia bom. Eu estou falando para eu crer nisto. Não pode ser só isso. Por que meu dia está bom? Só porque eu vou levantar com o pé direito? E o canhoto? Ou e aquele que não tem o pé direito como principal? É só porque eu disse, o meu dia vai ser bom, essa palavra vai mudar o meu dia. Não. Quando olhamos a palavra do Senhor, o que a Bíblia ensina? Eu preciso crer para falar. Pastor, isso é apenas uma troca de palavras. Não. Eu levanto do meu dia. E eu levanto de preferência com os 2 pés para não cair. E quando eu me levanto, eu faço a minha oração ao Senhor. Assim como diz a tua palavra, acampa os teus anjos ao meu redor, aleluia, porque esses anjos, eles vão me esconder no esconderijo do Altíssimo, aleluia, e eu vou ter um dia bom, porque eu estou escondido em ti, aleluia. Não é mais uma palavra positiva, não é mais eu falar para crer, é eu crer, eu creio no poder da palavra de Deus, aleluia, e o meu dia vai ser bom, porque os anjos do Senhor estão ao meu redor, aleluia, porque assim diz a palavra de Deus, aleluia. Aí eu estou usando palavra de poder, e não simplesmente o meu dia vai ser bom. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, aleluia. Não aceite ou concorde palavras negativas na sua vida. Não, está repreendido, em nome de Jesus. Mas eu poder entender e saber, eu creio, por isso falo, e estou baseado no que diz a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 10 ao 11 diz, então ouvi uma voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. É tão importante eu entender sobre o valor que é eu não temer, mas eu não temer porque eu amo tanto ao Senhor Jesus. Eu conheci algo tão grandioso que é Jesus, que não tem como eu temer as armadilhas ou situações deste mundo. Sabe, a estratégia 4, onde ela fala sobre a questão de eu não ter medo, é importante para que eu possa alcançar a vitória. E esse não ter medo não é apenas o medo circunstancial, o medo de alguma situação. Quantos aqui já tiveram medo da morte? Ou quantos talvez ainda têm o medo da morte? Irmãos, eu não quero aqui diminuir e dizer que a morte é algo bom. Não, eu mesmo, pessoalmente, eu não considero a morte boa, não. Porque a morte para mim é uma ruptura muito bruta. Você pega a pessoa que você ama, ela morreu e enterra, joga debaixo da terra. Então é algo bruto e eu me baseio até no próprio Senhor Jesus. A Bíblia registra que Jesus chorou, e ele chorou aonde? Aonde o seu amigo tinha morrido e já estava no sepulcro.
E ele sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro, mas diz a palavra de Deus que ele chorou. Então é algo bruto, mas eu quero lhe chamar a atenção aqui sobre a importância de eu saber que eu descobri algo melhor, maior e poderoso, e eu posso vencer esse medo. A morte e o medo da morte tem sido uma das armas mais fortes do inimigo neste momento em que o pecado, desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Perder o medo da morte significa, de fato, que algo maior do que a morte cativou seu coração. Algo tão grande que a morte perde a sua importância. A importância relativa quanto se compara a isso. Sabe, é importante eu entender o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 de Filipenses e o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí quando a gente começa a pensar direitinho, irmãos, o diabo eu creio que fica titubeando quando uma pessoa chega no nível desse de Paulo. Porque aquilo que ele tem para tirar, ele fala, olha, vou tirar a sua vida, se eu morrer é lucro, eu vou estar com aquele que me deu a vida, aleluia. Então vai continuar a viver, o viver para mim é Cristo, aleluia. É eu andar na presença dele, aleluia. Então, eu saber que viver é a alegria de ter a Jesus Cristo. Morrer é lucro, porque eu vou estar com Jesus Cristo. Aleluia. E se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que Paulo está num dilema, porque ele diz, olha, se eu viver, eu ainda sou útil aqui, útil a pregar o evangelho, útil para todos aqueles que precisam desse alcance do evangelho. Mas se eu morrer, eu vou estar com o Todo-Poderoso, aleluia. E isso, irmãos, vai valorizar. Aí se você me perguntar, mas pastor, o que você quer? Irmãos, eu considero a vida como um presente de Deus, aleluia. E eu gosto de viver, Então, se for possível, eu quero que o viver em Cristo continue, aleluia. Viver na presença de Deus, aleluia. Que isso continue, mas quando chegar o dia, vai ser lucro poder estar com Ele nos céus, aleluia. Você pode dar um glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Essa é uma imagem impactante. Quantos lembram desta imagem? Só de olhar a imagem. Olha só, em 15 de fevereiro de 2015, 21 cristãos ortodoxos foram decapitados em transmissão ao vivo pelo Estado Islâmico. No vídeo, é possível ver e ouvir os cristãos, no momento da sua bárbara execução, proclamarem Jesus Cristo é o Senhor. E aí vem a pergunta, como você reagiria a isso? Nós vivemos um evangelho, ou eles vivem um evangelho diferente do nosso. Sim. No Brasil, em Brasília, em Águas Claras, você tem uma igreja confortável, com ar-condicionado ligado, bancos confortáveis, igreja bom, você se sente bem dentro da igreja, som, um ministério de louvor abençoado, mensagens, e você pode se regozijar, glorificar, abriu as portas, você vai sair tranquilo, nada vai acontecer. Somos os privilegiados. Mas precisamos entender que muitos não têm essa regalia. Estão sendo mortos por amor a Jesus Cristo. Eu preciso entender isso na minha vida. Qual é o tipo de crente que eu sou? Sou capaz de me entregar a Jesus ou qualquer aperto já estou negando a minha fé? Ou qualquer situação eu já estou trocando a minha fé por um prato de lentilha? Então eu preciso realmente estar firme. Irmãos, por que a importância disso? Eu perco o medo, eu deixo a ansiedade quando eu me aproximo de Jesus, aleluia. Porque Ele é aquele que me liberta, aleluia.
Ah, pastor, o irmão nunca teve medo? Sim, vários. Eu me lembro quando criança, eu tinha medo e minha mãe sabia o momento que eu estava com medo, porque não importava a hora do dia. Quando eu tinha medo, eu ia para minha cama e me enfiava debaixo da coberta. Tinha vezes com um calor terrível, minha mãe chegava e olhava para mim, eu estava debaixo das cobertas. Ela já olhava assim, o que foi, Wilson? Eu estava aí, não, nada, mãe, nada. No mínimo tinha aprontado alguma coisa. Então, medo, sim, já passamos por isso. Tem medo hoje, sim, tem situações, mas eu preciso escapar, eu preciso fugir, eu preciso, em nome de Jesus, vencer os meus medos, aleluia. E eu só consigo isso em Jesus Cristo, aleluia. Estratégia 5, e já estamos indo para o final. Adore ao Senhor. É tão importante esse momento, o momento de adorar a Deus. O único lugar seguro para os cristãos são os braços do Senhor e a adoração. Um único modo de chegar neste lugar. Lugar seguro nos braços do Senhor. E a maneira que eu tenho de chegar até lá é através da adoração. Olha para mim, preste atenção. Olha como é importante a adoração. A palavra do Senhor diz que Jesus é a luz do mundo. Você já notou que estamos num ambiente claro? Eu enxergo tudo, eu enxergo que tem ali uma bateria. Se eu olhar para o outro lado, eu enxergo o microfone, enxergo ali o modificador, enxergo lá no último lugar. Olha a irmã Daniela, lá no último lugar. Então, conseguimos ver, porque há claridade. Aonde Jesus está, eu não preciso ter medo. Tem luz, aleluia. Eu consigo enxergar longe. Será que eu estou vivendo em Jesus em claridade? Ele é a luz do mundo. Aonde Ele está não existe escuridão, aleluia. Aleluia. É tão importante isso. Irmãos, temos medo do escuro? Sim. Eu me lembro que eu fui uma vez na Argentina, estávamos num trabalho missionário, irmãos, e aí fomos para um vilarejo bem distante. Foi difícil chegar lá. E quando entramos dentro de casa, acabou a luz. Mas acabou a luz naquela redondeza tudo. Irmãos, eu confesso, eu nunca vi um breu tão tremendo como aquele. Eu não conseguia ver, não vale rir, irmão, eu não conseguia ver meu nariz. Jesus, era tão escuro, parecia que dava para pegar a escuridão. E aí eu vi alguém, nós estávamos num grupo ali de umas, talvez 10 pessoas. Eu só vi, ei, tem alguém aí? Eu falei assim, alguém já ia assustado. Eu assim, estou aqui. O outro, eu também estou aqui. Rapaz, não está dando para ver nada. Você ficava inerte, porque nem vulto você via. Como é bom servir a Jesus. Ele é luz do mundo, aleluia. Eu não preciso temer, eu vou ver todas as coisas, eu vou ver o caminho que Ele tem para a minha vida, aleluia. Ele é luz, aleluia. Glória ao nome do Senhor. E a maneira melhor e mais consistente de entrar na presença de Deus é por meio da adoração. Irmão, se eu estou nos braços do Senhor, e eu estou adorando ao Senhor, e para estar nos braços do Senhor, eu preciso adorar, eu passo a não ter medo. Você está entendendo? Acabar com medo nos braços do Senhor. Acabar com ansiedade nos braços do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E aí vem algo tão importante. A adoração é diferente de louvor. E vamos entender sobre isso. Louvor, a essência do louvor é divulgar como Deus é bom, grande. Cantar as grandes coisas que Ele faz, ou que Ele fez, pelas outras pessoas e por você. O louvor faz parte da confissão da verdade sobre Deus e faz com que as forças do inimigo recuem. Irmãos, louvar é bom. Eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele fez.
Oh, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado, Senhor, tu enviou Jesus Cristo. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque recebi a bênção tal. Oh, e aí eu louvar ao Senhor. E o louvor é aquilo que dá vontade de se alegrar, dá vontade de pular. Adoração é sempre dirigida ao próprio Deus. E aí foi separado aqui esses versículos de Apocalipse. Na ilha de Patmos, João recebeu a visita de Jesus, do Jesus glorificado, que já tinha ascendido ao céu. Palavras não eram suficientes para João ao descrevê-lo. Olhos como chama de fogo, a voz como um som de muitas águas, o brilho tão grande como o sol em todo o seu fulgor. Além do mais, qual foi a reação de João? Não foi de entusiasmo, ou de dança, ou de clamor, ou mesmo de alegria. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando vi o Senhor, eu me prostrei aos seus pés. Eu louvo por aquilo que Ele faz. Eu o adoro por aquilo que Ele é. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Ele é Deus acima de todos, aleluia. Ele é o único Deus. Eu adoro pelos seus atributos, aleluia. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Eu me prostro aos seus pés, aleluia. Glória a Jesus. E não tem coisa melhor do que adorar a Deus. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor, dizer para Ele o quanto você o ama. Aleluia. Como é bom te adorar, Senhor. Tu és maravilhoso. E aonde há adoração não tem medo. Aonde há adoração não tem ansiedade. Aleluia. Existe um escape. Adore ao Senhor, aleluia, glória ao nome de Jesus, aleluia. E que eu possa assim ter o exemplo de João, eu me prostrar a seus pés, eu poder adorar ao Senhor, aleluia. E como último, a estratégia 6, permaneça em Cristo. É importante, irmãos, eu firmar o passo no Senhor, para que eu não venha me desviar. Não é apenas o se entregar para Jesus, é o primeiro passo, é importantíssimo. Mas, irmãos, com um passo só eu não chego no céu, a não ser que eu morra naquele momento. Eu recebi Jesus e morri, e foi para o céu, que bênção. Mas se continuou vivo, irmãos, tem os outros passos. Tem o crescer. E eu preciso entender. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo isso, mantenham-se firmes. Necessidade de eu me proteger aos pés do Senhor. Ou melhor, a necessidade de eu permanecer no esconderijo do Altíssimo. Porque ali o inimigo não me alcança, ele pode até ficar bramando feito leão, mas vai ficar fazendo barulho do lado de fora, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, aleluia. E no esconderijo do Altíssimo não há medo, aleluia. Não há ansiedade, aleluia. Porque passamos a confiar no Senhor. Olha, eu não preciso temer o amanhã. Eu não vou ter condições de pagar. Eu não sei o que vai ser amanhã. Ei, o mesmo Deus que está cuidando de você hoje é o mesmo que cuida amanhã também, aleluia. Eu preciso só confiar nele, aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. É necessário priorizar seu tempo e sua energia, investindo no seu caráter cristão. Eu gostei desses 3 pontos que estão ali no final em vermelho. É que eu tenho isso como lema da minha vida. É o tripé do cristão. Leitura da Bíblia,
oração, congregar. E é exatamente o que está aqui, ó. Leitura da Bíblia, oração diária e frequência na igreja. Irmãos, na minha leitura da Bíblia, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Oh, como é tremendo. Você que já começou a ler a Bíblia, parabéns. Deus te abençoe. Termine em nome de Jesus. Se você ainda não começou a ler a Bíblia, não espere até o começo do ano que vem. Não, começa hoje. Começa hoje ainda, em nome de Jesus. Leia 3 capítulos de segunda a sexta, 4 capítulos sábados e domingos. Você termina em menos de um ano a leitura da palavra do Senhor. E vale a pena ouvir Deus falar contigo. Aleluia. Irmãos, ler a Bíblia é poder entender. Aleluia. Então, a importância de ler a palavra do Senhor, irmãos, é andar, é o poder, é uma situação tão difícil, e eu poder, lendo a Bíblia, ver a resposta. Quantas vezes dá para enumerar a quantidade não dá para enumerar. Quantas vezes situações complicadas, e eu na minha leitura diária, e eu vejo, olha, Deus está falando comigo, olha, Deus está apontando a saída, olha, e você olhar ali e começar a chorar, lendo a palavra de Deus, e vendo a resposta para a tua situação, aleluia. Oração é eu falar com Deus, aleluia. Irmãos, lendo Bíblia, orando, frequentando a casa do Senhor, todos os teus medos vão acabar, aleluia. Porque você vai falar com Deus, Deus vai falar com você. Você na casa do Senhor vai adorar ao Senhor e toda ansiedade vai acabar em nome de Jesus, aleluia. É importante para aqueles que acham, é templos feitos por mãos humanas. Sabe, eu fui conversar com uma pessoa que para mim é desviado, não vai na igreja, e o tempo todo, porque para mim a internet é ótimo, você que está assistindo pela internet, Deus te abençoe, mas vem para a casa do Senhor assim que puder, em nome de Jesus. É ótimo, mas para mim isso é uma ferramenta para pregar o evangelho. Crente, vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Aqui, mas eu gosto quando o Senhor Jesus diz, Pedro, sobre esta pedra, Jesus falando dele, esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Então para aqueles, a igreja é dos homens, não. Esta pedra, é por isso que até hoje não conseguiram fechar essas portas, aleluia. É por isso que até hoje já fizeram de tudo para acabar e não conseguem, não vão conseguir. É porque essa igreja é fundada sobre Jesus Cristo, aleluia. A porta do inferno não vai prevalecer, aleluia. Glória a Jesus. Crente, vem para a casa do Senhor, é tão bom esse ambiente. Eu confesso, irmãos, eu não sou muito chegado à internet com negócio de culto. Culto para mim é na casa do Senhor, aleluia. Aqui eu levanto as mãos, aqui eu adoro ao Senhor, aqui eu proclamo o nome do Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Por favor, Ministério de Louvor, pode vir, já estou terminando. É necessário priorizar o seu tempo. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, priorize seu tempo, forje seu caráter na presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Eu quero te convidar a estar de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero convidar os pastores, todos os pastores, por favor, venham até aqui à frente. Nós vamos fazer algo agora, nesse final. Eu queria que você pudesse estar aqui de frente e ficasse de frente para a igreja. Todos os pastores, por favor, venham até. Os evangelistas também, que são pastores, venham aqui para frente. A palavra do Senhor diz que devemos chamar os presbíteros para impor as mãos, né? Presbíteros, venham aqui para frente, em nome de Jesus. Obreiras do Senhor Jesus, obreiras de oração, venham aqui para frente. Esse é um momento especial. Então, pastores, evangelistas,